Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário, que hoje está sendo apresentado aqui do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Veja o que preparamos para você nesta edição. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Vamos contar um pouco de história e visitar juntos o Memorial de Raquel de Queiroz, que funciona na cidade de Quixadá. O repórter Eumar Lima esteve por lá e mostra pra gente. Imagina você ter a honra de sentar ao lado de uma personalidade que você admira a vida toda. Aqui em Quixadá a gente consegue sentar ao lado da Raquel de Queiroz, uma das minhas escritoras favoritas e certamente uma das suas também. Embora não seja a Raquel de fato, mas a estátua nos traz sentimentos muito importantes de pertencimento e de muita alegria, também orgulho, né? Porque afinal a Raquel é brasileira e é respeitada no mundo todo. O memorial que fica aqui em cima conta parte dessa história e a gente vai conhecer um pouco, porque toda a homenagem para Raquel de Queiroz, acreditem, meus amigos, é pouca. No coração da cidade dos monólitos está o Chalé de Pedra, construído entre os anos 1919 e 1920 pelo empresário Fausto Cândido de Alencar. Foi moradia, sede da maçonaria, alojamento do Banco do Brasil, até se transformar em guardião da memória de Raquel. Do chalé, ele sabe da imponência e rapidamente a gestão teve essa vontade de dizer, opa, se isso aqui é imponente, então vamos trazer Raquel para ser o carro-chefe também de juntar. E são dois equipamentos. A Raquel é uma obra literária viva. E o chalé, com essa arquitetura, você vai gostar, viu? Lá dentro, tudo conta histórias. Da menina que passava as férias na fazenda Não Me Deixes, da mulher que escreveu o 15, inspirada na seca e na terra que amava, da imortal que virou memória viva. Aqui em cima, o casarão abriu as portas para contar uma história tão grandiosa como a dele, a história da Raquel de Queiroz, uma das maiores escritoras do país e, claro, uma das maiores escritoras da América Latina. A visita é mais do que mediada, é uma visita cheia de sentimentos e afeição que vocês vão conhecer agora. Os olhos de quem entra brilham, é como visitar a casa de uma velha conhecida. Seu Francisco cresceu ouvindo histórias de Raquel e agora pôde vivê-las de perto. Sente, respira e reconhece naquelas salas traço de uma mulher que moldou a literatura brasileira e os sonhos de muitos cearenses. Eu achei fundamental, importante, né? Porque é a lembrança, né? E sabe que isso aí faz com que se cresça mais, né, a cultura no estado, né, na cidade, né? E conhecer um pouco mais da Raquel também é legal, né? É verdade, é bom, viu? É importante porque se sabe quem foi a pessoa, né, nesse sentido. Aqui repousa o manuscrito original de O 15 com a letra impecável da escritora. Ao lado, a máquina de datilografia que eternizou palavras, um vestido delicado, o colar preferido. Por trás de cada objeto, há histórias. Histórias que Iris viveu pessoalmente e que hoje compartilha com os visitantes nas visitas mediadas. Cada grupo que chega revive um pouco da Raquel que ela conheceu em vida.
todo ano, Dona Raquel de Queiroz vinha passar férias na fazenda. E a primeira coisa que ela, quando chegava em Quixadá, ela pedia para a Dona Rosita, que era a sua secretária, amiga e secretária, ela dizia, convide os meninos do teatro para virem para cá. Nossa, Dona Rosita logo nos procurava, né, na pessoa do Clébio, já agendava, marcava o dia e o horário, e nós nos preparávamos para ir essa missão tão honrosa, né, apresentar teatro para a Dona Raquel de Queiroz na Fazenda Não Me Deixe. Gente, só quem viveu este momento sabe da importância. Há também a maquete da Fazenda Não Me Deixes, onde ela encontrava abrigo e inspiração. As cartas, as fotografias, os cadernos, os detalhes, tudo cuidadosamente preservado. Um universo que convida o visitante a enxergar a escritora por dentro, não apenas como autora, mas como mulher, cidadã, sertaneja e símbolo. Cada detalhe costura passado, presente e identidade. A gente vê que uma mulher muito forte, né? Do tempo dela, mas os poemas, a vida que levou, estava bem à frente do tempo dela, mas bem poética, muito bonita. Uma coisa que a gente não sabia, né? Que ela perdeu a filha única, né? E uma das poesias mais comoventes que a gente viu foi relacionada a essa perda, né, que ela teve. Mas o memorial não foi pensado só para quem vem de fora. Quixadá se vê nele e pode se reconhecer todos os dias. Aberto nos 3 turnos, de domingo a domingo, o espaço se preocupa em garantir o acesso à própria história. Antes de ser destino turístico, o Memorial Raquel de Queiroz é raiz cultural. É para os quixadaenses, para que se conheçam antes de se contarem. Nós temos uma cultura muito viva, desde Raquel de Queiroz, dentre outros que contribuíram imensamente com a cultura, e a população de Quixadá tem esse viés. Nossos equipamentos como o museu, Memorial Raquel de Queiroz, eles funcionam à noite, no período noturno também e final de semana, permitindo para os turistas e os quixadaenses que trabalham durante o dia ter a oportunidade de conhecer esses espaços no período noturno ou final de semana. E como escreveu Raquel, o sertão não é lugar, é um estado de espírito. E aqui, neste chalé de pedra, esse espírito está em cada detalhe, em cada palavra, em cada lembrança. Um lugar onde o passado tem voz e o futuro tem raízes. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com o escritor e palestrante Teógenes Florentino sobre o seu mais novo livro infantil, Tagarela, A Voz do Silêncio. É daqui a pouco. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário, aqui do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará, que é gerido pelo Instituto Dragão do Mar. E a gente fala agora do mais novo livro infantil do escritor e palestrante Teógenes Florentino, que lançou durante a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, a obra Tagarela, A Voz do Silêncio. Teógenes Florentino é o nosso entrevistado de hoje no quadro Entrevista. E o escritor cearense e palestrante Teógenes Florentino lançou o seu 4º livro infantil na 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. E é com ele que eu vou bater um papo agora para falar sobre as suas obras literárias, que tanto falam sobre o sentimento da criança, para que saibam lidar com as suas emoções, mas essas obras também não são só para crianças não, tá? Mas ele vai explicar melhor para a gente, porque ele já está aqui comigo no estúdio. Bem-vindo ao Papo Literário, Teógenes. Olá, Soraya, gratidão pelo convite e estamos aqui tagarelando. E exatamente sobre isso a gente já começa falando, né? Tagarela, A Voz do Silêncio, é o seu mais novo livro, foi lançado aqui na Bienal. E aí você estava me dizendo nos bastidores que o personagem não é tão tagarela assim como a gente imagina, né? Conta aí essa história. É verdade.
O Tagarela, ele é uma criança ativa e que gosta muito de conversar. No entanto, ele só se descobre assim no passar do tempo. Ele presenciou um fato marcante. O seu irmãozinho Zeca foi atravessado por um carro desgovernado e não mais voltou. E a forma que o Tagarela encontrou de segurar essa emoção foi exatamente sem mais falar. Silenciou durante muito tempo. Até que depois de insistentes vezes, sonhando com um anjinho que ele não conseguia visualizar, mas sentia em seu coração que era Zeca, recebeu a mensagem que ele deveria sair por aí contando e contando e contando muitas histórias. E assim, dessa forma, ele conseguiu curar aquela dor que ele tinha por ter presenciado, naturalmente, um episódio marcante. E aí são situações que às vezes são até difíceis de lidar, né? Principalmente não só a gente como adulto, que é difícil você lidar com a morte, falar sobre luto, mas principalmente para uma criança. Não tenha dúvidas, depois que o livro estava concluído, eu percebi que a minha criança também precisava se comunicar com o mundo. Quando eu tinha 8 anos, eu perdi uma priminha, Regivânia, que havia sido à época atropelada por um carro em frente à casa. Então, para mim, foi o primeiro contato que eu tive com uma criança que tinha a sua vida ceifada, que tinha finalizado a sua passagem pelo mundo. E foi muito, muito, muito marcante. Foi aí também que me surgiu uma outra ideia, trabalhar a questão da verbalização. Isso porque hoje é muito nítido, inclusive em pesquisas que foram feitas no Brasil e também na Europa, nos Estados Unidos, que a violência no mundo ela tem uma relação direta com episódios que não foram verbalizados pelas crianças, isso ali entre 0 e 7 anos, notadamente crianças do sexo masculino. Então, a partir do Tagarela, a nossa intenção é exatamente de dar voz a essas crianças que foram silenciadas, muitas vezes por episódios que as deixaram com muitos traumas. Então, para isso, a gente também faz um trabalho ao final do livro, com o que a gente brinca chamando de megafone das emoções. A ideia é que a criança faça o recorte e que ela possa, através de um trabalho guiado pelos professores, pelos pais, pelos colegas, dentro e fora de sala de aula, ele possa externar aquilo que ele traz aqui dentro do coração e que de alguma forma o incomoda. E aí sobre as ilustrações, né? São ilustrações do Helder Galvão e muito no diálogo tem o blá, 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 blá. Que é não a cara, mas a voz de um tagarela, né? O tagarela é aquele que nunca para. Eu brinco, inclusive fiz isso nas chamadas das redes sociais, que quando eu era garoto, vindo do interior, não existia Guanabara, era a Expressul. E eu pegava ali algo que fizesse um microfone e eu saía entrevistando todos os passageiros. Minha mãe morria de vergonha. Mas, na verdade, ali eu estava externando talvez um pouco dessa arte que estava adormecida. E o Helder, que também é um colega, autor, para além de autor, ilustrador da Casa de Autores em Brasília, o Helder nos presenteou com essa ilustração que é de uma riqueza única. Ele também figura em muitas capas da Folha de São Paulo, do Caderno Cultura, enfim, um profissional de muito prestígio e também de um talento inquestionável. Teógenes, eu vi aqui que você também trouxe outros livros, né? Que já te acompanham aí ao longo da sua trajetória como escritor. Eu queria que você falasse sobre o seu primeiro livro, Cecília, que fala sobre liberdade. Se você me permitir, eu diria que foram outros filhos. Porque quando a gente escreve, cada livro vira um filho. E Cecília foi muito interessante a forma como ele surgiu. Eu, à época, tinha passado pela editora IMEP, onde eu fiz um trabalho de consultoria e também de revisão. E chegando lá, a Lucinda me fez um desafio. Eu tenho aqui uma ilustração e essa ilustração vai ser transformada num livro por você. Eu tomei um susto, achei aquilo pouco convencional, mas aceitei o desafio. E o interessante é que eu brinco com as crianças que esse livro foi construído de trás para frente. Porque geralmente a gente pensa na história, manda para um ilustrador e
Posteriormente, a gente tem o livro concluído. Eu tive que bater cabeça até encontrar uma história que casasse com aquelas ilustrações que já existiam. Foi aí que nasceu o livro que eu desejava chamar de O Céu de Maria Esther, minha neta amada do coração, e que mais à frente eu consegui materializar num livro. Foi então que eu resolvi colocar O Céu de Cecília e abreviei para Cecília, porque à época a colega que trabalhava na cozinha conosco e que fazia as deliciosas comidas da editora se chamava Ercília. E as crianças brincam nas apresentações, mas como assim? Não era Cecília? Não, era Ercília. Porque você associa, né, a questão da lembrança. E chama ela brinca, chama de Cecília, e por conta da bonequinha lembrar a fisionomia da Cecília, acabou virando então Cecília. Joia. E o segundo livro? Pelas Cordas do Coração. É um livro que fala muito de você, sua relação com a sua neta e também sobre depressão. O segundo livro, eu brinco sempre dizendo que ele é meu xodó, ele nasceu das cordas do coração. Eu já queria no Cecília construir algo que falasse desse amor com a Maria Esther. A Maria chegou pelas minhas mãos, porque na verdade, quando eu casei, a minha ex-mulher era mãe de 2 garotos que um mais novo tinha um desejo imenso de ter um pai. E eu desejava ser pai, à época não sabia que não podia ter filhos, e foi um encontro de almas. O Celso cresce, vem para Fortaleza e chegando aqui se apaixona por uma colega que já tinha a Maria de 1 ano, ali quase chegando nos 2 anos. Quando nós estivemos com a Maria Esther a primeira vez, não tivemos dúvidas. Era também um reencontro de almas. E investigando o meu baú de memórias, eu percebi que essa ligação nascia também da minha avó, que era madrasta do meu pai, e que tinha em mim uma ligação muito forte. Vovó Marieta. Então, dela passa para mim, que chego no Celso, que leva para Maria, e a Maria volta e chega na minha vida num momento muito delicado. Eu estava enfrentando uma depressão que sempre vem, ou quase sempre acompanhada de uma ansiedade, era uma mudança de vida pessoal, profissional, financeira, quando tudo vem junto. E muitas vezes eu pensei em parar. E muitas vezes eu achei que aquela doença ia me sucumbir, ou que eu faria algo que atentasse contra a minha vida. Mas quando eu fazia uma retrospectiva, que eu barrava nela, eu dizia, eu não posso nunca fazer com que essa criança sinta essa dor. Eu preciso ficar de pé por ela. E aí nasceu Pelas Cordas do Coração, que conta um pouco dessa história. Nela também nós adotamos um cãozinho, que é o Lucky Lee. Nós tínhamos o Luke e ela pequenininha chamava Lucky Lee. E ela ganhou um cachorrinho que deu esse nome, e ele está aí na história também. E para além disso, nós homenageamos Cidade Ocidental, que fica ali no entorno de Brasília, e foi a primeira cidade a me acolher enquanto escritor. Cecília foi lançada inicialmente lá, então eu também passeio por alguns aspectos que tem ali na cidade, monumentos, numa forma de homenagear a cidade que primeiro me acolheu. Muito boa a entrevista, hein? Mas deixa eu te contar uma coisa, tem gostinho de quero mais, porque no próximo programa a gente continua a parte 2 da entrevista com o escritor e palestrante Teógenes Florentino. E eu vou chamar um rápido intervalo, porque a escritora cearense Ana Márcia Diógenes vai falar pra gente sobre o seu mais novo livro, Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo. É já já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. E a escritora e jornalista Ana Márcia Diógenes lançou, durante a 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, o seu mais novo livro, Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo, uma obra de ficção que conta muitas histórias reais.
E eu já estou aqui com ela, Ana Márcia Diógenes, para falar sobre o seu mais novo livro, lançado na 15ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo. Bem-vinda ao Papo Literário, Ana Márcia. Super obrigada, um prazer muito grande, né? Acho que essa Bienal, com essa grandiosidade toda, traz muitas alegrias, né? Os lançamentos, os encontros, os reencontros, realmente são 10 dias de muita cultura, de muita arte, de muita alegria. Muito bom, e é verdade. E o seu livro, né, tem a temática de mulher, né, falando de mulheres, assim como a Bienal, né, do fogo das fogueiras, a fogueira, o fogo das palavras, mulheres, resistência, literatura. E aí você vem com esse tema para falar em versos sobre essa mulher e nós mulheres. Queria que você contasse um pouco como é que foi a produção desse seu livro de poesias. Bem, foi bem interessante. Eu recebi tipo um desafio de uma mentora literária que eu tenho, que é a Mel Renault, que é uma escritora mineira. Ela viu essa reportagem de um caso real de uma mulher do Rio Grande do Norte, a Nazaré, que ela é conhecida como a viúva negra do sertão, por ela ter matado 4 maridos oficialmente, e a polícia ainda imagina que foram mais. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri que existem muitos casos assim, e elas são chamadas de viúvas negras porque, em alusão à aranha viúva negra, que todo mundo pensa que ela mata o companheiro, e na verdade ela se alimenta do cadáver dele, que morre durante o acasalamento. E eu pesquisei e resolvi escrever casos, são ficcionais, mas a partir de fatos reais, mas eu ficcionei as histórias. Aí eu criei uma personagem sem nome para representar as mulheres, porque geralmente, às vezes, as mulheres amam tanto, e algumas são, inclusive, mortas por conta disso, porque elas não percebem que nem só de amor um relacionamento, né, sobrevive. Essa aqui, ela prefere se amar. Ela casa com eles porque ama, porque os ama, mas ela prefere se manter viva. E aí, a partir daí, eu construí um poema narrativo. São 30 poemas que eles, em sequência, contam a história, e eles estão divididos em 8 capítulos e são todos ilustrados. Cada poema tem uma ilustração. Então, 30 poemas, 30 ilustrações, que é de uma mulher, Valdir Marte, e o design do livro é o Gil de Selle. E aí, como foram pensadas as ilustrações? Na capa a gente vê essa mulher com aranha. Essa aranha que ela cria essa teia, ela vai criando a sua história, a sua essência. É verdade. Quando eu passei os poemas para Valdir, ela foi se inspirando em cada um deles. Um exemplo, aqui, né, quando a gente vai vendo aqui, essa ilustração, por exemplo, já é uma aranha bem próxima do casal, que é mostrando o quê? Que ela preza pelo prazer dela, mas ela preza pela vida, e não é só o fato de amar. Então, cada ilustração foi pensando nisso. Tem um caso que a morte se dá por arma, por revólver, né? Tem outros que por faca, né? Alguns ela compara uma serpente. Então, assim, foi muito a história de ter ou não ter um filho. Tudo isso vai se refletindo no poema, porque aqui no caso, a ilustração, ela também conta a história. A sequência de ilustrações também é uma forma de se ler esse livro. E aí, Ana Márcia, está muito dentro da nossa realidade, né? Quantas e quantas mulheres são vítimas de violência todos os dias, mortas por seus companheiros, às vezes familiares. E o seu livro, ele retrata um pouco disso também. Isso, a gente tem, infelizmente, a gente vê muito a quantidade de mulheres, né, vítimas de feminicídio. Não é que também a mulher sair matando seja uma solução, claro que aqui é uma ficção, mas é só para mostrar que a mulher tem que saber identificar a natureza daquele amor. Nem todo amor é saudável, né? No caso aqui, na ficção, eu coloquei a morte, só que ela matando, como uma forma dela se manter viva. Né? Mas a gente sabe que o ideal é o equilíbrio dessa situação, que ninguém precisa matar ninguém para amar e ser amado, né? Mas que também, se for o caso, é melhor a gente se amar primeiro do que amar alguém, porque a gente só pode verdadeiramente amar alguém quando a gente sabe se amar. E onde encontrar Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo? Olha, o livro ele é feito por um selo editorial que eu criei, que é o Quixaitá, é um dos nomes de Quixadá, onde eu nasci, em Tupi. O leitor pode encontrar comigo no meu perfil do Instagram, que é Ana Márcia sem o primeiro A.
E é só pedir pelo direct, que eu tanto entrego em Fortaleza, como em qualquer cidade do Brasil, mandando por e-mail. Mandando pelos correios. Ok, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. Muito obrigada também. Prazer. E o Papo Literário de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações do mundo das letras. Até lá!